A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Depois tem a do e ainda se vier. São duas? Quantas são? Tem que ver o tempo, né? É uma hora, né? É 1 hora de programa. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até Akira Nerundi. Cara, Alice é apaixonada pelo resgate. Alice. É só o que ela escuta e o que ela aposta. Os caras. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live, a esse retorno das lives depois de algumas semanas sem live por aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas e nós vemos que Deus vai estar agindo nessa noite com este tema que é tão importante para cada um de nós refletirmos sobre isso. E que a gente possa nessa noite, eu não vou falar o tema ainda, né? Mas eu convido você agora para a gente estar iniciando, a gente está orando, e aí logo mais eu já passo para os convidados dessa noite. Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um momento nós estarmos aqui. Nós somos felizes, Pai, porque o Senhor sempre está conosco, sempre tem nos cuidado, sempre tem nos protegido, sempre tem nos levado, Senhor, aos lugares aonde o Senhor tem nos chamado. Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós. Abençoe a família de cada um de nós. Abençoa, Senhor Jesus, nessa noite as nossas vidas. Abre o nosso entendimento para que a gente possa, Senhor Jesus, nos alimentar nessa noite da Tua palavra, que é viva e eficaz e que pode gerar mudança. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Então eu já passo então para o irmão Akira, né? Mais uma vez pelo convite, poder estar aí, né? E dizer que me sinto honrado por este convite aí. Tá? Amém. Minha vez? Boa noite a todos, paz seja convosco. Sempre um prazer poder estar
glorificando o Senhor, né? Na outra oportunidade que eu tive aqui, eu que fui o convidado, né? O Akira se meteu na minha live, veio aqui e se meteu na minha live. Hoje que eu tô me metendo na dele, né? Amém. Ele me convidou para, a gente não combinou nada, né? Mas hoje eu que estou aí participando aí, espero poder estar contribuindo para o reino de Deus aí, de alguma forma. Então vou estar acompanhando ele aí, vamos ver o que ele vai tocar e eu vou estar participando juntos. Que Deus possa abençoar a vida de quem está ouvindo, quem está assistindo essa live, né, de alguma forma. Que Deus possa abençoar a tua vida aí. E vamos louvar a Deus que 1 hora parece muito, mas o tempo é curto, né? Amém? Vamos adorar a Deus então. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Ele é santo, santo, ele é santo, santo.
Glória a Deus. Amém. Nós já podemos já sentir aquilo que provavelmente Deus vai fazer, né? A gente acredita que mesmo que a gente fale com Deus, Ele não vai falar com nós. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós nessa noite. E o tema dessa noite, que foi escolhido pelo Akira, né, o convidado dessa noite, ele escolheu o tema salvação, que é muito importante para as nossas vidas. É o que todos nós queremos um dia, né? Estar junto de Deus, estar junto dele lá em cima. E talvez existem muitas dúvidas sobre salvação. Eu estava hoje lendo um pouco sobre algumas perguntas referentes sobre isso. E existem muitas interrogações para a salvação. Quem é salvo? Quem pode ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Então, nessa noite, a gente vai falar de uma forma simples sobre esse tema. Depois de mais um louvor, né? A gente vai estar, então, falando sobre esse tema aqui com vocês. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas, um saber e um conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, um saber e um conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a
a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para a gente começar este bate-papo sobre a salvação. E uma das primeiras coisas que eu estava hoje pensando, e eu não vou dizer que eu não procurei na internet algumas perguntas sobre isso, mas a primeira pergunta era: como eu posso ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? Qual é o requisito para eu ser salvo? O que eu preciso ter para ser salvo? Então, não sei o que vocês têm a contribuir sobre isso. Vai, pastor Sérgio. A palavra de Deus nos fala que para que nós possamos ser salvos, nós precisamos fazer a vontade de Deus, né? Nós precisamos ser batizados, crer em Jesus e fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Fazer os mandamentos de Deus na nossa vida. Porque muitas pessoas acabam buscando salvação em muitos lugares, mas a verdade é que só existe um Deus e somente por meio dele e por ele. Não existe outro intermédio, né? Outra forma. A palavra diz que não tem como chegar ao Pai a não ser pelo Filho, né? E então é dessa forma que nós cremos. A única forma de chegarmos até a nossa salvação, e aliás, o cristão, tudo aquilo no resumir de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente busca, de tudo aquilo que a gente contribui na casa de Deus, o que a gente mais quer e mais busca no final de tudo é a salvação. Esse é o maior prêmio, né? A própria palavra fala, né? O prêmio da salvação. É isso que a gente busca na nossa vida, né? O cristão que diz que talvez isso possa parecer um egoísmo da nossa parte, mas a realidade é que o que nós queremos lá no final de tudo é a salvação, e o resto é vaidade. Já dizia o sábio Salomão. Eu creio que, completando ali um pouco assim, né, que a salvação passa pelas as pequenas atitudes também, né? Aquilo que a gente planta, né? Não podemos nunca deixar, né? Seguir a palavra, seguir firme. Não cair para a esquerda nem para a direita. Eu creio que a salvação virá. Às vezes parecem coisas simples, mas a gente se colocar a pensar às vezes, porque
o tempo passa e daqui a pouco a gente perde a oportunidade, né, de conhecer Jesus do jeito que a gente poderia conhecê-lo. E outra coisa que eu estava lendo, que eu pensei hoje, como eu posso adquirir a salvação sem pronunciar nenhuma palavra sobre Jesus? Eu hoje tenho visto a gente, de modo geral, cristãos muito acomodados, né? E eu penso assim, como eu posso fazer algo para Deus se eu não consigo falar sobre Deus? Como eu posso falar de Deus, daquilo que Ele fez na minha vida? Com certeza Ele fez, e se Ele fez, a gente tem que falar, testemunho, né? Contar sobre aquilo que Deus fez. Então, eu creio que vocês também pensam assim, que não há como eu conseguir ser salvo e não há como eu conseguir falar sobre Jesus, viver com Jesus sem falar de Jesus. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E não sei se vocês têm algo a falar sobre isso. Não é meio uma pergunta, mas é um... Não, com toda certeza, né? A gente precisa viver aquilo que a gente prega, né? Isso que tu disse é a mais pura verdade, né? Apesar, né, na terça-feira ainda, quando eu pregava lá na igreja, eu ainda falava que a triste realidade da igreja hoje é, infelizmente, essas questões, né? A gente tem trocado a vida com Deus por momentos com Deus, né? A gente passa momentos com Deus ali, às vezes dentro da igreja, e lá fora tu não dá o testemunho de quem Ele é, do que Ele faz, daquilo que Ele fez na tua vida. Tu acaba, muitas vezes, a palavra é forte, mas é se acovardando aquilo que o mundo tem largado, né, como um caminhão em cima de nós, né, de tanta coisa errada, tanta coisa que Ele tem nos oferecido, e a gente acaba se acovardando, não colocando o contra, né, não colocando aquilo que Jesus tem colocado no nosso coração, né, porque para a igreja hoje é muito fácil nós sermos crente dentro da igreja, mas lá fora a realidade é diferente. E quando a gente não se impõe, e não se impor no sentido de não colocar o nosso ponto de vista, né, não tem como as pessoas receberem Deus, né? A própria palavra nos ensina, ela nos diz, né, como virão se não há quem pregue, né? Não tem como as pessoas virem se não há quem pregue, não há quem fale, não há quem faça uma live, que disponha um tempo para fazer uma live dessas. Não há como as pessoas receberem Jesus. E eu creio que o nosso chamado, todos têm um chamado, né? E a gente fica pensando muitas vezes na nossa vida, até mesmo quem está muitas vezes nos escutando, nos vendo aqui pela internet, que tu precisa muitas vezes de uma grande sabedoria, de lindas palavras, mas tem duas realidades. Uma é que Jesus, Ele quer o teu coração, aquilo que vem do teu coração, e a outra é que para que tu pregue o evangelho, muitas vezes tu não precisa de tanta sabedoria, sim. O que tu precisa é ter o desejo, e porque muitas vezes tem pessoas que precisam apenas de um abraço para conhecer Jesus. Tem pessoas que pensam que precisa de dom, né? Mas a realidade é que não precisa de dom para poder dar um abraço, não precisa de dom para poder dizer uma mínima coisa para uma pessoa, né, de Jesus. E isso que a gente fica criando na nossa mente durante a nossa caminhada, esses entraves, né, que muitas vezes Jesus já nos disse que seria simples
seria fácil. Não tem o porquê eu não falar de Jesus, não tem o porquê eu não falar daquilo que ele já fez na minha vida, né? A nossa vida, ela é o próprio testemunho. A nossa vida é aquilo que muitas vezes Deus usa para mudar a vida de outras pessoas, né? Então eu acredito que é mais ou menos dessa forma, né? Apesar de Deus trabalhar de várias formas, né? Mas o nosso testemunho de vida é uma das situações que muda muito, e Deus usa muito para mudar a vida de outras pessoas, né? É isso aí. Uma coisa assim que me chama a atenção, referente a testemunho, assim, que às vezes o cara chega no lugar, que nem eu tô colocando um serviço, uma coisa, e normalmente as pessoas oferecem um refrigerante por causa do calor. E eu digo pro pessoal, não, eu tô de jejum. Tô de jejum. Eu disse, como assim? Não, eu tô de jejum por 1 ano sem refrigerante. Mas como tu consegue? Aí é a hora de nós falar de Deus, né? A hora de nós falar de Jesus, por tudo que ele fez, por tudo que ele faz por nós, e é o sacrifício que a gente tem que fazer por ele. Então a gente tem que estar atento também nas brechas que eles deixam pra gente entrar e falar de Jesus na vida deles. Isso é interessante também. A oportunidade, né? É a oportunidade. Outra pergunta aqui. Uma coisa que eu já ouvi muitas pessoas falarem, e alguns ritos, né, que dizem que tem pessoas que nasceram para ser salvas e outras que já estão condenadas. E a pergunta era, para quem é a salvação? Eu quero ouvir vocês falarem sobre isso. Para quem é a salvação? A palavra de Deus diz que ele veio para todos, né? Eu sei aonde tu quer chegar, né? Com essa questão, mas existe uma linha, né, do Evangelho, de alguns irmãos evangélicos, né, sobre coisas mais técnicas, vamos dizer assim, né, que o pessoal fala muito, né, o arminianismo, né, e o calvinismo e tal, mas eu te confesso que o entendimento que eu tenho da palavra é que Jesus ele veio para todos, né? Eu fico imaginando Deus como um pai, né? Esses dias ainda eu fiz esse raciocínio, se Jesus não veio para todos, né, para salvar todos, eu fico Jesus imaginando um pai com 2 bebês, ele tem uma injeção que vai salvar a vida daqueles 2 bebês, ou o que ele der a injeção é o que vai salvar, e ele tendo que fazer uma escolha de qual daqueles ali ele vai salvar, né? E eu imagino Jesus da mesma forma, ele olhando para nós 3 que estamos aqui, ou as pessoas que estão nos assistindo aqui, e ele dizendo, esse vai ser salvo, esse não vai, esse vai. Obviamente que pela onisciência de Deus, ele já sabe se nós vamos ser salvos ou não. Isso é inquestionável, mas a decisão é nossa, né? A decisão é nossa. Isso fica bem claro já desde lá de Adão e Eva, né? A decisão, apesar do ser humano sempre estar tentando botar a culpa em alguém, né? Mas a decisão ela é nossa, de ser salvo. Deus, dentro de todo o poder e sabedoria que ele tem, ele é tão maravilhoso que ele ainda nos dá a oportunidade de escolher se a gente quer ou não ser salvo. Tu pode fazer parte disso ou não, né? Amém. Então, é bem isso. Referente àquilo que tu tinha falado antes, tu tinha comentado que Jesus é o único caminho, né? A gente sabe que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E tem uma história que diz, eu acho, do Pequeno Príncipe, que ele pergunta qual é o destino que tu quer chegar. E ele disse, eu não sei. Então, tanto faz, né? Se tu não sabe aonde tu quer chegar, então tanto faz o caminho. Exato. Né? Mas a gente sabe que Jesus é o único caminho, né? Amém. Não existe outro. E outra pergunta
essa aqui não é uma pergunta, é só né? Eu posso perder a salvação? Isso é um questionamento que a gente fez. Eu e uma irmã da igreja, a gente está fazendo ITQ, né? Era um pensamento nosso. Eu posso perder a salvação? Vai que é tua. Eu tenho convicção que sim, que a gente pode perder a salvação pelo mesmo fato que a gente pode ganhar ela, né? Porque as tuas escolhas, né, elas podem te levar. Muitos dizem que quem conheceu Jesus uma vez jamais pode perder a salvação e tal, mas a palavra, na verdade, ela não fala sobre isso, né? Ela não nos ensina isso, né? É fato que da mesma forma que tu pode escolher ser salvo, tu pode escolher não ser salvo, tu pode perder sim a tua salvação. A prova é que a gente, né, tantas pessoas que se perderam no meio do caminho, e é uma situação complicada. E uma coisa que eu tenho aprendido, tem um podcast que eu durmo todos os dias escutando, né, e uma das frases que o pastor sempre fala é que salvação é departamento de Deus, né? Muitas vezes perguntam assim, a pessoa que tirou a própria vida, se suicidou, ela perdeu a salvação ou não perdeu, né? Às vezes fazem alguns questionamentos a respeito dessa questão. Ninguém sabe a realidade do que aconteceu no último momento, enfim. Então, a salvação, ela é departamento de Deus. Deus, ele vai... isso pertence a Ele. Mas a gente, com toda certeza, baseado na palavra de Deus, a gente, no meio do caminho, se a gente se desvirtuar, se desviar daquilo que a palavra nos ensina, nós perdemos, porque a própria palavra diz, né, que o salário do pecado, ele é a morte, né? Ela pode sim ser no sentido figurado, né, uma morte espiritual, mas ela também pode ser no sentido literal, né? E a Bíblia, a gente apela para o sentido figurado quando não existe a possibilidade da literalidade, né? E isso, para mim, é bem claro, né? Leva à morte, e a morte leva à perdição. Para aquele que está perdido, que está no pecado, com toda certeza pode perder a salvação, na minha opinião, né? E na minha visão de Bíblia, né? Eu creio nisso. Até um apontamento que a gente tinha feito era ela comentou assim, uma vez salvo, sempre salvo, né? Ela falou. E eu também fui da mesma opinião que a tua, assim, nessa questão. Porque se fosse tipo, eu nunca vou perder a salvação, então hoje eu tô salvo, eu posso fazer o que eu quero, né? Não preciso mais honrar o Senhor, né? Então, mais uma pergunta. Então a gente vai estar louvando ao Senhor. Como eu posso ter certeza da salvação? A certeza da salvação é fazendo aquilo que seja correto, né? Na minha humilde opinião, né, que a gente falou antes, né, fazendo os princípios, seguindo a palavra, na minha opinião seria isso. Vai certo. Cara, é que nem eu te disse, a salvação, ela é departamento de Deus, mas eu creio que Deus, ele é infinitamente misericordioso na nossa vida, e a cada manhã ele nos dá uma oportunidade de começar um novo dia, de respirar, de buscar essa salvação, né? E eu creio que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos para as obras, né? Ou seja, aquele que faz as obras de Deus,
é porque ele está inserido num corpo, é porque ele está fazendo algo, é porque ele tá fazendo parte desse corpo, né? Porque aquele que não faz parte do corpo morre, né? Aquilo que sai, tudo que a gente tira do nosso corpo morre, né? Então eu creio dessa forma, né? Então é isso aí. Vou passar então o louvor para vocês. Mais um louvor. Isso. Amém. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. É que tua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a luta vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia, glória a Deus. Agora não é uma
pergunta, tá? Fica tranquilo. Amém. É só um pensamento hoje, lendo sobre esse assunto, na parte de reconciliação. A gente sabe que se reconciliar com alguém, muitas vezes, sendo pessoas, às vezes os dois estão errados. Mas hoje, pensando e lendo sobre isso, o reconciliar com Deus é apenas eu que vou estar errado, né? É o relacionamento com o Pai. Então, entender que quando a gente chega à frente de Jesus, a gente é menor que Jesus. A gente não é maior que Jesus. A gente é pecador. Jesus não é pecador. Jesus provou lá na cruz e provou enquanto estava aqui que ele não era pecador. E nessa noite, se você que está ouvindo precisa se reconciliar com Jesus, entenda que ele não está errado. Se ele te cobrou ou se ele falou contigo, é porque você precisa tomar uma posição. Às vezes Jesus já fez por você. Às vezes a gente precisa fazer também alguma coisa. Então, era algo hoje que eu estava refletindo, e uma pergunta que me veio na cabeça, que é muito forte, mas a gente precisa pensar. Como posso eu estar na igreja e não ter um contato íntimo com Deus? A gente está vivendo dias onde a gente entrou no automático. E esse é um problema dessa geração. Eu não sei quais são as explicações, se é o tempo, se é o período do povo da Laodiceia, onde tudo estaria fora do lugar. Mas a gente precisa. Eu estava conversando essa semana passada com o irmão sobre religiosidade. Quebrar um pouco essa questão de religiosidade. De estar... Eu não digo que não seja importante. É muito importante a gente estar em comunhão com os irmãos, com a igreja. Mas muito mais do que isso é a gente estar em comunhão com Jesus. Se reconciliar com Jesus. Estar tudo ok com Jesus. Porque é Ele que tem nos mantido de pé todos os dias. Não sei se vocês têm algo a compartilhar. Não, acho que tu foi bem bem explicativo no teu raciocínio, né? Então tá, então pode... Fazer mais um? Isso. Tá desafinado. Quão formoso é o Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é o Rei do universo, a glória enche a terra e enche o céu. A glória enche a terra, a glória enche
glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que nessa noite vai ser, já está sendo, né, um divisor de águas para muitas pessoas. E é sempre importante a gente aprender sobre a palavra de Deus e sobre esse assunto que é tão importante nas nossas vidas. E outra última coisa que eu tinha visto, que eu não sabia, a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é não sermos castigados mesmo merecendo libertação do julgamento. E a graça, Deus nos abençoa mesmo a gente não merecendo. Então, são duas coisas que talvez para mim era o mesmo significado. Mas que é tão importante a gente entender que a gente não merece nada. Exatamente nada daquilo que Deus faz na nossa vida. E se um dia for por merecimento, que não vai ser, e se alguém achou em algum momento que eu mereço estar aqui, eu mereço aquilo que Deus faz na minha vida, Jesus, eu acho que não está mais naquele coração. Porque a gente precisa entender que a gente, sem Jesus, é como cantar, é como falar palavras bonitas, mas com Jesus a gente consegue adorar, fazer a igreja adorar junto, fazer as pessoas na live adorar junto,
fazer as pessoas voarem nas palavras que não vêm de nós, que vêm de Jesus. E eu não sei se vocês têm algo a contribuir. Pode ser sobre este assunto, pode ser sobre algo que Deus fala no coração de vocês. Eu creio que a gente já está 10 minutos do final, né? Eu tentei falar o mínimo possível hoje, né? Como eu disse, Não tem como. o convidado mesmo era o Akira, né? Mas eu creio que hoje a pergunta, talvez uma das perguntas mais feitas pelo ser humano, com tudo que está acontecendo no mundo, com tudo que a gente tem visto, com tudo que a gente tem presenciado, cada vez a escalada mais de guerras e morte e matanças e pessoas doentes e muitas vezes a gente não entende o significado de algumas coisas e por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo. O que mais as pessoas têm perguntado, e isso foi uma das perguntas que lá no meu trabalho essa semana me perguntou, aonde está Deus nisso tudo, né? A realidade e a resposta para isso é que Deus, ele continua no mesmo lugar que ele sempre teve. E a verdade é que foi nós que nos distanciamos dele. A pergunta é aonde nós estamos, né? E porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e eis que as coisas velhas se passaram. E eu entendo que isso vai fazendo com que a gente entenda tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que Deus disse, que Jesus disse que ia acontecer. E eu acho que isso se enquadra muito bem dentro do tema de hoje, que era a salvação. Porque é momento sim da igreja acordar, é momento sim da igreja abrir os seus olhos e entender que não dá mais para nós brincar de ser crente, nem muito menos ficar somente sentado no banco esperando uma palavra que tu mesmo disse aqui no meio, né, Juliano, no piloto automático, né? A gente sai de casa, faz a mesma quilometragem, assiste o mesmo culto, com os mesmos louvores, nos mesmos dias, e nunca saímos da nossa zona de conforto, sempre nesse piloto automático, e quando nós vimos, passou 5 anos, passou 10 anos, às vezes eu paro olhando, eu tenho uma filha com 11 e uma com 5, foi ontem que a minha filha mais velha nasceu, foi ontem, o tempo passou e eu não vi, né? Então, eu entendo que quando a palavra diz que o Senhor tem abreviado os dias, eu entendo que, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas parece que quando a gente era mais jovem, o tempo demorava mais a passar e hoje parece que as coisas passam mais rápido, né? O Senhor, ele tem abreviado os dias para que muitas vezes a gente possa conquistar a nossa salvação. É naquele momento que Deus quer salvar a nossa vida. E a igreja precisa se atentar para esses últimos momentos. Porque a nossa regra de vida, a nossa regra de fé é a salvação. E é a palavra de Deus, aliás, né? E não tem como agradar a Deus, não tem como chegar a Deus e muito menos chegar ao nosso objetivo final, que é a salvação, receber a coroa da vida, sem estar com Ele, sem estar atento a essas coisas que estão acontecendo. Porque o maior defeito de um cristão, muitas vezes, é pensar somente na eternidade, mas para nós chegar lá, nós precisamos viver esse momento aqui. Nós temos um tempo que nós temos que viver aqui, porque tem o crente alienado, né? Parece que ele vive sempre no mundo, já está na glória. Mas a real é que se nós não nos atentarmos aqui, neste momento, saber que precisa ser feito algo, saber que nós fomos chamados
para fazer algo. Saber que Deus espera algo da nossa parte, mesmo que Ele não precise de nós. Porque a palavra diz que se nós não clamar, as pedras vão clamar. Mas Deus sim, como nós conversamos antes, Ele veio para que nós tivéssemos salvação. Para que nós pudéssemos sim escolher ser salvos. Poder chegar perto de Deus. Então é momento da igreja acordar. É momento de nós nos atentarmos a entender que Deus sim, Ele sempre esteve no mesmo lugar. É nós que nos afastamos. É nós que nos desviamos da rota. E a partir do momento que nós nos desviamos da rota, as coisas começam a parar de fazer sentido na nossa vida. Aquilo que ardia no nosso coração já não arde mais. Aquela vontade que nós tínhamos já não temos mais. Aquilo que parecia fazer sentido já não faz mais. E aí nós começamos com todos esses questionamentos. Aonde está Deus? A mensagem que eu quero deixar para finalizar para você aqui nessa noite é que Deus, Ele continua no mesmo lugar. Ele está olhando para a tua vida, Ele está olhando para a tua família, Ele está olhando para a tua casa, Ele está olhando para a tua salvação, Ele está olhando para o teu ministério, Ele está olhando para a tua igreja, Ele está olhando para o teu chamado e continua assim no mesmo lugar te esperando para que você se renda, que você possa usufruir dessa misericórdia que o Juliano falou aqui há pouco tempo, que você possa entender que Jesus, Ele está de braços abertos, esperando por mim e por você. E se você talvez esteve longe de Deus, se reconcilie com Deus neste momento, para que você possa chegar nesse objetivo, que é a nossa salvação. Que Deus possa abençoar a tua vida e que, Juliano, quero te agradecer mais uma vez por a oportunidade, né, de nos convidar para estar aqui. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo falar do amor de Deus. E eu sempre gosto de dizer, talvez em outra live que eu tive aqui, eu possa ter falado isso, que não há nada mais importante que estar no centro da vontade de Deus. É entender aqui, o que é estar no centro da vontade de Deus. É entender para aquilo que Deus te chamou, e não somente entender, praticar aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque tudo aquilo que Ele te chamou para fazer, com toda certeza, é para abençoar a tua vida e também abençoar a vida de outras pessoas que estão precisando. Dá de graça aquilo que tu recebeu de graça. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado, Juliano, o Adriano, a Vera, nossos amigos já de longa data, né? Obrigado, Akira, aí por ter nos convidado para estar junto aí nessa noite. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, Juliano, teu ministério, né? Cada um tem um chamado de alguma forma, né? Então que Deus possa abençoar todos vocês aí. E eu vou parar por aqui, senão eu vou estourar o horário. Agradecer também pelo convite. E como eu não sou bobo nem nada, né? Convidei o cara certo para vir, né? Eu sou mais mesmo da adoração, né? E agradecer, cara. E dizer que pode contar sempre com a gente aí, quando precisar. E... cara, a minha parte, na parte da adoração, eu sou apaixonado. Sou apaixonado por estar em cima do altar. Eu não posso falar que eu me emociono. Eu me emociono fácil. Mas... só agradecer a Deus. Só agradecer a Deus por tudo. Agradecer pela vida do Serpa, né? Que está sendo um braço de apoio para mim muito forte também. E agradecer a vocês aí. A Vera, a Adriane e a ti, Juliana. Muito obrigado por tudo aí. Só para então encerrar, né? E depois, não sei se vocês vão louvar mais uma canção. Pode ser. E aí a oração daí pode ser contigo? Pode. Daí, eu só falando aqui o que me veio na mente na hora que o Serpa tava falando, sobre as 10 virgens, né? A gente, talvez hoje a gente olha muito, talvez muitos estão igual
aquelas 5 virgens que pensaram, Jesus não volta mais, né? E estavam despreparadas. E me veio muito isso na mente. E esse ano, Jesus, no final do ano, lá na igreja, a gente passou o ano novo na igreja. E aí Deus falou pra mim, esse é o ano da preparação. E eu não entendi. E hoje eu entendo, é o ITQ, é as lives, né? E não sei, o ano não terminou ainda, né? E pensando nisso agora, sobre as 10 virgens, aquelas 5 que estavam despreparadas, que a gente não seja essas 5, né? Que não tiveram o Espírito Santo, naquele último momento querem encontrar e não vão encontrar. Como diz aquela passagem na Bíblia, né? Muitos vão procurar, cadê aqueles cristãos, né? Cadê eles? Onde eles estão? Vão estar aqui ainda? Então, hoje é a oportunidade. Você não precisa deixar, se você é católico, você não precisa deixar de ser católico. Você pode visitar a igreja, a nossa igreja, qualquer uma das igrejas evangélicas. Muitos que eu já convidei disseram, eu não posso porque eu sou católico. A religião não salva. Cristo salva. Então, era isso. Era só para falar sobre isso. Então, passo então pro... Fazer mais uma então. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, glória a Deus. Então, antes do Akira estar fazendo a oração final, então, eu quero lembrar você da semana que vem, dia 6
estará aqui o pastor Valmir e a pastora Jaque, de Estrela. E dia 7 estará aqui a Natália Oliveira, falando sobre a biomedicina estética, falando sobre cuidados com a pele e tudo. Então, esteja aqui junto conosco. E eu quero agradecer vocês por terem participado hoje. Creio que para mim essa live foi muito importante. E eu creio que para cada um foi muito importante também. Um assunto muito importante. E que Deus abençoe o ministério de vocês também. Amém. E que a gente possa seguir unido no mesmo propósito, né? Que é adorar o Senhor, servir o Senhor. Então eu passo para ti para fazer então a oração final. Amém, então. Vamos orar a Deus, então. Amado Pai, queremos te agradecer, Pai, por hoje, Pai, por essa oportunidade a qual o Senhor nos deu, Pai. Dizer que o Senhor é maravilhoso, Pai. Só te agradecer, Pai, por cada momento, Pai, que as pessoas possam ser tocadas, Pai, foram tocadas em casa, Pai, por cada palavra, por cada ideia, Pai. Ô Senhor, usa cada um que está aqui, Pai, da tua maneira, Pai, para que possamos abençoar as pessoas, Pai, que as pessoas possam ser tocadas, Pai, de maneiras diferentes, Pai, através dessa live hoje, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Então era isso. Quero então agradecer você que estava aqui, assistiu essa live, dedicou essa 1 horinha para o Senhor, para o teu crescimento espiritual e para o teu crescimento também como pessoa. Então, agradecer ao Everton, ao meu pai, à minha mãe, a Patrícia, Luiz Medeiros, a Naira e as demais pessoas que então estiveram aqui, que não deixaram seu comentário, mas que estavam aqui assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero você, então, no dia 6, na quarta-feira. Deus te abençoe e até lá.